Passou a primeira vez, eu tinha acho que 13 anos, eu ia fazer 13, e eu estava muito carente de Star Wars. Então, alguém me falou sobre esse filme, 2001, Odisseia no Espaço, eu vinculei a Battlestar Galactica e principalmente a Star Wars. E aí eu fui ávido procurar esse filme na locadora para assistir. E, cara, eu levei assim... naquela época a gente alugava uma fita, entregava no dia seguinte, pagava, né, o aluguel da fita, e eu fiquei com a fita a semana inteira. Porque eu não conseguia assistir o filme todo de uma vez, ele era um puta saco. E eu fiquei revoltadíssimo no final, porque eu esperava algo assim, né, emocionante, realmente emocionante. E aquela viagem ali eu nem conhecia drogas, então, naquela época eu era muito jovem, sabe? E aí eu vi aquilo e falei, cara, nem careta dá pra ver esse filme, tá muito ruim isso aqui, não dá. Eu desisti, saí falando mal, muito mal do filme, e por um acaso esse filme me perseguiu bastante durante a minha vida. Então, ocasiões em que eu ia na casa de uns amigos meio cabeça, e os caras se reuniam para assistir 2001. Mas eu falei, que porra é essa, velho? Você chama todo mundo aqui para, né, fazer uma social e tal, vai assistir 2001? Caralho, eu vim de tão longe, vou ter que ver essa merda de novo. E aí assisti o filme mais uma vez. Começou a acontecer uma coisa muito curiosa. Eu assisti com 13, depois com 15, depois com 17. Não é porque a curiosidade não é de 2 em 2 anos assistir o filme, não. Mas cada vez que eu assisti o filme, eu vi o filme de uma forma diferente. Eu começava a desgostar menos do filme. Eu achava, pô, esse filme é ruim, mas ele não é tão ruim assim. E aí eu comecei dessa forma. E eu fui vendo que, conforme eu fui amadurecendo como pessoa, como ser humano, adquirindo lições da vida e praticando leituras e conhecendo o sistema político e formando opinião, eu comecei a dar identidade para o filme. Outras questões também que assolam a gente, eu cheguei à conclusão, finalmente, então, que eu estava buscando algo nesse filme de forma errada. Eu estava vendo como um filme de ficção científica, e não é um filme de ficção científica Star Wars, né? Falando assim, ele é um filme que trata sobre o existencialismo humano. É impossível falar desse filme sem dar uma visão muito particular. Eu não vou explicar o filme, eu vou tentar conectar os pontos que eu achei dentro do filme e chegar até o final com uma conclusão que faz sentido para mim, todo sentido. Por exemplo, eu acho, depois de ver o filme 47 vezes, eu acho o filme lindo, né? Mas eu tive que aprender a gostar dele. No começo do filme, ele passa assim alguns segundos, quiçá 1 minuto, tudo preto, né? Tudo preto. Aí você, porra, que estranho, né? Tipo, porra é essa? De repente começa a Aurora do Homem. Aí vê lá aquele landscape bonitão e tal, começam os macacos. Aí eu falei, porra, cara, por que 30 segundos de preto, quase 1 minuto, né? O cara é muito doido, pancada, o cara que fez isso. Na verdade, antes da Aurora do Homem, do planeta Terra, da existência, não tinha nada. Era um vácuo total. Acho que aquele preto representa isso. A gente vê como a evolução do macaco para ser humano, as ansiedades, as necessidades, a luta que era da sobrevivência, nas pequenas coisas. A poça d'água significava vida ali. E eles tinham tribos e brigavam, ao mesmo tempo que eles brigavam entre si, existiam predadores que rondavam à noite. Os macacos se juntavam todos e ficavam morrendo de medo. Eles eram presas, né, fáceis, inclusive. Eles não sabiam se defender adequadamente, eles estavam em evolução. O livro, quem vai buscar o entendimento desse filme no livro, talvez se decepcione um pouco, porque a história do filme e do livro, elas são diferentes. Eles começaram juntos, mas tem toda uma particularidade entre o livro e o filme. Então, o filme é uma coisa, o livro é outra. O Kubrick é uma coisa e o Arthur C. Clarke é outra. O cineasta, o Stanley Kubrick, quando você vai ver uma obra dessa e realmente está a fim de entender, acho que todos aqui, para estarem aqui, curtem cinema, né? E curtem esse tipo de cinema.
tem que também tentar entrar e entender um pouquinho a época em que se vivia. Esse filme foi lançado em 1968. Tem que entender um pouco querer entender um pouco da cabeça. Quem é esse cara que fez isso? Como ele é? Quem é essa pessoa, né? No caso, Stanley Kubrick. O Arthur C. Clarke também, que participou do filme até um certo momento, para que você tente coletar mais informação do filme para que ele faça sentido. Continuando os macacos, então. A hora que aparece aquele monolito preto, e aí o filme bola você o tempo todo, né? Mais uma vez você pergunta, puta merda, que diabo é isso? Aquela pedra preta, o que é aquilo, né? A sensação que eu tenho é que depois que o macaco toca a pedra preta, um pouco depois ele dá um passo na evolução. Naquela pedra preta contém algum tipo de informação, algum tipo de instrução ou algum tipo de despertar que não foi próprio do homem. Foi deliberadamente concedido, né? E então, um dos macacos lá, que eu acho uma das cenas... Tem meia dúzia de cenas que me tocam bastante desse filme, mas essa do macaco parando alguns minutos, olhando para aquela ossada de anta e descobrindo o que ele pode fazer com aquele pedaço de osso, para mim aquilo é fantástico. Me dá orgulho de ser humano quando vejo o macaco destroçando todos aqueles pedaços de ossos com um fêmur, sei lá, um osso mais forte. Obviamente que imediatamente ele percebe, e é a nossa natureza, infelizmente, que para sobreviver tem que subjugar o outro. A poça d'água é a fonte de vida naquele lugar. Quem dominar a poça d'água permanece vivo. Então, ele usou o osso como arma, e é o que nós fazemos, né? Quando nós conquistamos outros irmãos ou outra tribo de nível tecnológico menor, fatalmente essa tribo perece e vence o mais forte. É a história da humanidade, a nossa história. E eles conseguiram fazer isso. Depois tem essa elipse bacana, né? Que provavelmente, se ele fosse mostrar todas as eras em que o monolito reaparece para nós, convidando o ser humano a evoluir um cadinho mais, o filme ia ter 57 horas e 30 minutos e ninguém estaria aqui. Ele deve ter visitado os maias, os incas, os egípcios e tantos outros. Mas o macaco joga o osso para o chão, para o alto, e é a maior elipse da história do cinema. Você sai da aurora do homem e vai para a conquista espacial. O que significa essa conquista? A um segundo do tempo, se a gente for ver na régua da existência da matéria, do universo, do Big Bang, do diabo que for, da existência lá do começo, é menos de um segundo. Então, isso tudo é um estalar de dedos, né? Nessa régua temporal. E o que significa a conquista do espaço? Ela significa tudo. É no espaço sideral que está o futuro da humanidade. Não é bem aqui, né? Se a gente não destruir o planeta antes, com guerras e se Deus permitir que a gente fique aqui um cadinho mais, não jogar uma pedra aqui para colocar outra espécie, talvez a gente tenha a oportunidade de conquistar o espaço de verdade, como mostra o filme. E o filme mostra alguns detalhes importantes. Ele primeiro quer mostrar para você o quanto a gente domina a tecnologia. Até anteontem nós éramos os macacos batendo nos outros com um pedaço de osso. E hoje nós viajamos para o espaço sideral, numa estação espacial internacional, que na época era um conceito rústico ainda, porque a gente ainda vivia a Guerra Fria. Você percebe que naquele corredor dos sofás vermelhos e tudo mais, aquele é um hotel, está escrito Hilton atrás. Né? Uma rede de hotéis famosos e que permanece até hoje. O Kubrick só não acertou a Panam, que a Panam acabou. Mas, na verdade, isso pouco importa, é o simbolismo. E aí você pensa assim, eu queria ver nave, destruindo a outra, dando tiro e um negócio radical e tal. Mas uma viagem comercial não é radical, Você pega um avião, uma ponte aérea, na verdade é um puta saco. É isso que acontece. A Panam leva você para a estação espacial e da estação espacial para a Lua. O que tem de mais nisso? O interessante é que o glamour do espaço e não é. Por exemplo, as aeromoças elas têm que andar com velcro no pé.
porque senão elas vão sair boiando e não vão se controlar. A caneta do cara flutua, ela vai lá gentilmente e tal, mostra a comidinha, como é que é, várias coisas. Eu falo um negócio importante dessa cena. Eu vou me recordar. São muitas coisas. Eu não quero deixar a palestra chata porque são muitos detalhes. Então, a hora que o Dr. Henry Floyd fala com a filha num videofone, né? Nossa, hoje eu tenho videofone também. É melhor do que o do Capitão Kirk. Na verdade não deve ser não, porque o meu plano é claro, né? O dele deve ser melhor do que o meu. Mas então, isso aqui faz tudo. E em 1968, você não imaginaria portar um aparelho desse. Faz tudo, faz até mais do que eu preciso. Então, ele mostra todo esse passo, o homem ultrapassando todas as barreiras. Isso aqui é importante. Tecnologicamente, ele consegue se superar a cada momento. Tanto é verdade que quando eles armam lá na verdade é um decoy, né? É uma história para um engodo, obrigado. É uma história para acobertar o que eles descobriram, porque eles não sabiam exatamente o que era. O grande lance é que aquela pedra foi achada num sítio arqueológico, mas ela foi deliberadamente colocada ali. Por quem? Essa é a questão. Então tem toda essa história da epidemia, você vê os russos conversando com o Dr. Floyd de forma amistosa. A gente lembra que a gente está no auge da Guerra Fria, se transporta para 1968. E ali assim, existe uma preocupação e tal de nações, mas existe uma estação espacial onde essas duas nações superpoderosas são capazes de destruir o planeta, convivem juntas, né? De uma forma que na época seria impossível disso acontecer. Então eles vão à Lua e tal, descobrem a pedra lá, vão lá investigar a pedra. Acontece a mesma coisa que aconteceu há milhares de anos atrás com os macacos. Quando o astronauta chega lá e encosta na pedra, ele ativa algum mecanismo. Eu não sei dizer para vocês, na minha opinião, se a pedra tinha alguma consciência ou não. Com certeza ela era uma consciência ou onipresente, ou uma entidade onipresente. O fato de ser uma pedra preta, lisa, é um coringa. Ali você pode encaixar o que você quiser. Um ser extraterrestre, Deus, sei lá, alguém mal intencionado, bem intencionado. O que importa é que isso está guiando a gente desde que nós nos desenvolvemos como espécie racional. E nos manda para algum lugar. Ela está brincando com você. Olha, eu estou aqui, eu estou te promovendo. Agora você não é mais um macaco, você é um macaco inteligente, não é um macaco burro. Agora você é o ser humano, o Homo sapiens. Agora você conquistou a Lua. Então agora é a hora de você saber para onde eu quero que você vá. Então você descobriu a pedra. Então você amadureceu o suficiente para ir para onde eu quero que você vá. Que no caso o filme representa como Júpiter. Enquanto isso, o homem se supera, ele brinca de Deus. Ele brinca de Deus. Porque quando você fecunda o óvulo, isso é natureza, não te pertence. Mas quando você cria uma inteligência artificial daquela magnitude, a parada é heavy metal. Aquela inteligência artificial, ela é praticamente uma consciência humana. Tanto é que ela faz pirraça quando ela manda aquele lance da bateria da antena e os caras estão lá verificando o circuito de forma manual. O Dave fala assim: Hall, eu não consigo entender o que aconteceu. E aí ele: tá bom então. Então você pega, bota lá e deixa essa merda falhar e foda-se. Como que o computador fala uma porra dessa pra você? Não pode. Tá errado. Ele tá ali para te servir. Ele não tá ali para ser mal criado. E daí desencadeia uma série de coisas. Ele inclusive se torna uma personalidade. Ele demonstra, se vocês perceberam direitinho, a inteligência artificial HAL 9000, ela demonstra quase todos os sentimentos humanos abstratos. Você demonstra raiva,
tudo bem, na voz serena, mas ele demonstra raiva, ele demonstra inveja, ele demonstra medo, ele demonstra um monte de coisa inerentes do ser humano. Você não cria isso no computador, você não programa esse tipo de coisa. O que aconteceu? O homem realmente ultrapassou todas as barreiras. Pensava o homem, até que ele chegou a Júpiter, né? Ele assassina os astronautas, aquela cena é dantesca, toda aquela sequência. Ele não atende o astronauta quando o Dave vai pegar o outro lá, o amarelinho. Quando eles vão entrar, abra a porta, por favor, Hal. Ele fala isso 3 vezes. Na quarta, você está me escutando, Hal? Eu estou sim, Dave. Mas tipo assim, foda-se, eu não vou deixar você entrar. Outra coisa, outro sentimento, o ego dele. O ego do Hal era maior do que o ser humano. E o nosso ego é o nosso maior inimigo, né? Porque ele nos cega e ele tira as nossas defesas. E a gente acha que pode tudo e, na verdade, não é bem assim. A gente precisa ficar de olho aberto. O Hal não faz isso. Porque naquele momento ele poderia pegar a nave e ir embora. E deixar o Dave dentro do podzinho lá e, pô, dane-se, dê uma olhada nesse otário. Mas ele fica paradinho e fala assim, acredito que sem o seu capacete, Dave, você vai ter problemas para entrar. Naquele momento, mais uma prepotência humana, né? Então, o que um homem criou? O homem criou vida, mas ele criou um monstro. Então, teoricamente, as pessoas acreditam que quem é capaz de criar algo que se assemelha ao Hal seria Deus, né? Uma espécie de divindade, sem querer polemizar e falar sobre religião. Veja bem, esse filme não é sobre religião, é sobre o existencialismo humano, na minha concepção, porque aí se torna algo muito polêmico. Mas você pode encaixar sua crença nele também. Então, passada a fase do Hal, o Hal é derrotado. Na verdade, ele não é derrotado, ele é assassinado. É um dos maiores, uma das mortes mais bacanas que eu já vi no cinema, porque é impressionante como tudo que é vivo não quer morrer. Ele não é feito de carne e osso, mas ele é uma consciência, ele pensa, ele sente medo, ele tem arrogância e ele não quer morrer. Tanto é que ele começa, quando a memória dele vai se esvaindo, que o Dave vai tirando os blocos de memória, ele vai se agarrando à consciência dele desesperadamente. Aquela cena, para mim, é um ponto alto do filme, é muito emocionante. Ele começa a cantar, ele chega na programação básica dele, e o Dave vai, canta pra mim, vai cantando aí, porque ele quer saber se o cara tá morrendo ou não. Se o computador, né? E ele vai cantando e a voz vai ficando... Ele não quer morrer, mas ele sabe que é tarde demais. Ele não é trouxa. E, enfim, ativam a tal da mensagem secreta, ultra secreta da missão e tal, que só o Hal sabia. O Hal não fez tudo aquilo para proteger a missão. O Hal fez tudo aquilo para proteger ele. No momento em que os astronautas falaram dentro do pod e ele leu os lábios. Aquilo foi um momento fantástico também do filme, muito bem sacado. Depois eu falo sobre uns detalhes, curiosidades do filme. O Arthur C. Clarke foi completamente contra esse lance do Hal ler, o movimento labial humano e tal, mas hoje existem computadores que são capazes de fazer isso, em todas as línguas faladas. Quer dizer, somos nós, em 120 anos, os últimos 120 anos de existência como humanidade, ultrapassando todos os níveis tecnológicos. É bem verdade. Quando eu nasci, eu jogava Atari. Olha aqui o que eu tenho no bolso agora. É impressionante. Então tá, o cineasta te mostrou isso. O cineasta mostrou isso para você. E em seguida, depois que ele mostra que o que o homem conquistou, todas as barreiras que ele ultrapassou, ele conseguiu criar vida. Foi a maneira que o diretor teve para te mostrar isso. Ele criou vida. Só que ele, na busca da última fronteira do homem, ele precisava de ajuda. Na verdade, nós sempre precisamos, né? Até os que acham que não. E aí quem estava lá de novo para dar esse empurrãozinho? Era a tal pedra que, porra, ninguém sabe exatamente o que é aquilo. Aí você fala assim, porra, Alexandre, na boa, você tá muito óbvio. Tudo que você falou eu saquei de primeira, eu nunca vi esse filme. Tá bom. Aí entrou o LSD da parada, né?
Quando ele vê o monolito, aí vê aquilo eu achei um pouco over, mas vocês têm que entender que nessa época tinha muito LSD, muita erva. É verdade, eu vou te contar uma curiosidade, você vai cair para trás, que é muito interessante sobre esse filme. A erva está intimamente ligada com esse filme, fazendo um apêndice. Esse filme foi um fracasso de bilheteria. Com 3 semanas, os donos de cinema queriam arrancar esse filme de qualquer maneira, queriam processar a MGM, mas aí os maconheiros fizeram abaixo-assinado, é sério isso, para que o filme ficasse passando, porque qual que era a onda? Eles ficavam nas pracinhas na frente dos cinemas, lá, né, fumando lá o bagulho deles. Quando eles estavam muito doidões, eles entravam para assistir esse filme. E, na boa, cara, esse filme dá onda sem erva, né? Fala sério. E aí, os donos de cinema esticaram isso por mais um tempo. E o filme ficou em 3 meses em cartaz, baseado... Em baseado. Baseado nos baseados, né? Boa, boa. Então, assim, isso é uma curiosidade. Voltando, então, para o LSD, para a erva do filme. Quando o cara, a nave chega... A Discovery 1 chega em Júpiter, e você sabe que é Júpiter. Muitas pessoas falam assim, mas aquela programação apareceu antes, ele não tinha chegado lá, que ele matou o Hawking, não sei o quê. Não, não, não. Quando o Bowman recebe a primeira transmissão via rádio, o camarada fala lá que até Júpiter são 7 minutos. Então, na verdade, eles já estavam circulando ali a órbita eles já estavam praticamente no final da missão. Os caras que estavam na criogenia já deveriam estar para levantar, e o Hall fez aquela atrapalhada e precisou ser eliminado da equação. E aí aparece um monolito. E agora eu vou fazer o quê? Cheguei até aqui agora. Nem os caras que mandaram os astronautas lá, nós, os cientistas aqui na Terra, sabíamos exatamente o que a gente estava procurando. A gente só sabia que tinha que ir para lá. A curiosidade mata. Nesse caso, nem tanto, né? Algumas pessoas falam que ele viajou na 4ª dimensão, que ele... E aí, cara, eu tive que ver algumas vezes isso, captar algumas informações das minhas próprias lições de vida e informações que eu adquiri ao longo da vida para poder dar algum significado a isso. Eu não acredito que ele viajou em dimensão nenhuma. Aquilo tudo que acontece com ele, a partir do momento que ele sai do pod, ele vai encontrar um monolito que está ali no universo, naquele pedacinho ali, né, eles estão próximos e juntos. É mais um passo que o monolito, o que quer que seja ele, convida o homem a trilhar. Então ele entra naquele torpor todo, é um sentido figurado, claro. Eu acho que, como eu falei, é extenso demais essa parte, poderia ser um pouquinho menor, mas, enfim, faz parte dos caras lá na época, o LSD e a erva que eu falo, tanto quando rola essa parte do filme. E depois, quando você acha que, chega desse filme, dessa loucura, aparece ele num quarto, e vestido de astronauta, o astronauta do Playmobil, né? Quem colecionou Playmobil? É a roupa do Playmobil. Só tem jovem aqui, né? Vai lá, você tem a minha idade, fala sério. Quantos anos você tem? E você? Eu? 37. Porra, então, você pegou o Playmobil 2001, não pegou? Igualzinho a eles, né? Foi. Então, quando eu vi, eu fiquei fascinado. Eu falei, puta que pariu, serviu pra alguma coisa. Eu tive todos os Playmobil do filme. Todos eles eu tive. O amarelo, o verde, o azul, o vermelho. Tinha uma nave espacial enorme e tal, cheio deles. Beleza. Ele chega num quarto, vestido com aquela roupa tal de astronauta, e aí você, puta merda, que isso, velho? Não sei mais explicar o que é esse filme. E é realmente difícil. Mas eu acho que ali é a mente dele fabricando algo que pudesse trazer conforto, porque, na verdade, fora daquela casca doida que é aquilo tudo devia estar acontecendo só com ele, dentro da cabeça dele, fisicamente falando, fisicamente mesmo, carne e osso, ele estava sofrendo uma transformação. E ele estava morrendo. Ele estava morrendo para renascer. E aquilo era a mente dele encontrando coisas que fossem... Oi? Familiares, obrigado.
Exatamente. Ele precisava se agarrar a alguma coisa que fosse familiar e que trouxesse conforto para ele. Até porque ele estava ficando decrépito. Todos aqueles personagens que apareceram no final, não sei, acho que todos perceberam, é ele mesmo. São fases de cada passo que ele dava, mostra ele. Aí mostra, tipo, a casa, aí mostra o banheiro. Tudo isso traz conforto para a mente. É uma enganação, mas é a mente dele trabalhando. Para se proteger de alguma forma, acredito, né? Então ele vai dar um outro passo adiante. Depois ele está comendo. Não é isso? Tem uma antes, não tem? Tem uma antes? Não, ele vai estar comendo, né? Ele se olha... Não, ele está dentro da nave, aí se olha fora, aí ele olha a casa, aí ele olha o banheiro, aí ele se olha comendo, né? De roupão, isso. Aí o cara olha para trás, bom, sumiu ele está lá e derruba o copo. E aí vê ele já cada vez mais velho. Você vê que ele está cada vez mais velho, deitado na cama, decrépito. Porque aqui não tem ninguém acima dos 60, tem? Opa! Você não. 60? Poxa! É o filme preferido do meu pai, que tem 69. Tipo assim, dane-se isso que eu falei, né? Mas o que eu quero dizer com isso? Muito, muito obrigado por senhor estar na plateia aí. Deve ter assistido esse filme no cinema, não foi? Esse é um dos filmes preferidos do meu pai. Ele não entendeu porra nenhuma, mas ele era muito jovem e ele falava assim pra mim: quando eu vi esse filme, eu saí do cinema tão pequeno, que tive vontade de morrer, porque eu não senti um nada. Mas por que, pai? Eu não sei. Mas por quê? O filme se trata do quê? Eu também não sei, mas ele me trouxe essa sensação. Aí eu fui pra praia, meu pai não fumava baseado, hein, gente? Eu fui pra praia e fiquei deitado na areia lá, olhando pro céu, tentando conversar com Deus. Que falei, maneiro. nossa, velho. Que legal. Pô, velho, tá doido, né? Pô, então tá, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Enquanto nós somos jovens, nós podemos tudo. A gente luta contra todas as nossas barreiras. Isso é o que nos mantém vivos, eu acho, e é o que pode salvar a humanidade no futuro. Mas eu tenho visto, acompanhado meu pai, ficando velho. Eu lembro do meu pai quando ele tinha muita energia, era um jovem muito ativo, e hoje liberando os 70, venceu um câncer de próstata e outras doenças da idade, e eu fico olhando assim, o país também não ajuda, né? Aquele lance da Previdência que não ajuda e tal, e assim é muito triste você ver essa descendência, né? essa decadência da gente, do corpo físico, vamos falar assim. A mente dele tá boa ainda, mas ele já não tem aquele vigor de antes e é triste, porque ele era uma pessoa muito ativa, muito, muito energética. E a gente vê isso no filme. O último momento, o último gás que o camarada tem para fazer alguma coisa é levantar o dedo e apontar para aquela pedra no melhor estilo. Puta que pariu, no último segundo eu acho que eu entendi. Mariana, você é minha fã, né? E aí o que acontece? Ele some e aparece um feto dentro de uma bolha. Parecido com ele. Eu não consigo parar de falar palavrão, porque, caralho, velho, um feto dentro da bolha em cima da cama. Aquilo ali representa o renascimento dele. Quando corta toda essa cena doida de dentro de uma casa e tal, vocês são guiados até esse momento para descobrir que o homem chegou na última fronteira. Ele conheceu o Criador. Antes que vocês me joguem ovo, eu não estou falando de religião, ou uma entidade cósmica, um ser extraterrestre superior, o que vocês quiserem denominar, até porque uma pedra preta é um coringa e vocês coloquem ali o que vocês quiserem, mas alguém que disse o seguinte: eu acompanhei você desde o começo nessa jornada, eu ajudei você, e agora está no momento de você dar um passo adiante. Essa fase acabou e ficou para trás, e agora você vai renascer como um novo ser, seja ele o que for. Espero que para melhor, né? Não consigo tirar outra explicação melhor do que isso desse filme.
Parece uma coisa boa, mas levei anos para chegar nessa conclusão e temo por assistir esse filme mais algumas vezes e descobrir que tudo que eu falei aqui não é nada dessa porra. Então, assim, é um filme que é vivo. O filme, ele é tão subjetivo que ele é vivo. Vá que quando eu tiver a idade do nosso amigo ali, eu esteja mais sábio e tenha mais informação e entenda melhor o que aconteceu na minha vida, ou, enfim, o mundo, e eu, quando for ver esse filme, enxergue coisas novas que eu, nesse presente momento, digo para vocês, tenho certeza que não há mais nada de novo para eu achar nesse filme. E eu não tenho certeza disso. Tenho certeza, mas não tenho. É isso. Bom, pelo menos tá registrado, né? Depois você vai ver. Ah, é? Pô, rapaz, acha a memória em celular. Então, Henrique, a gente vai bater um papo. Alguém quer falar sobre... Eu acho que ele tenta realmente fazer isso, né? Deixa em aberto pra gente imaginar o que significa aquela merda toda. Então, a criação desse filme é muito interessante. Falar então rapidamente sobre algumas curiosidades sobre o filme. Eu até anotei algumas aqui para não esquecer as mais importantes. Eu fiquei um pouco obcecado por esse filme, aí eu li 2010, 2060... 3000 e Blau? E Blau, 3001. Eu vi o 2010, não gostei, acho que tem nada a ver um com o outro, assim, eles deram uma continuidade, mas não vi sentido muito, não. Mas a criação desse filme é uma coisa que também impacta no entendimento ou em outras informações que vocês podem trilhar para tentar dar um entendimento de vocês. Porque o que eu falei não é uma regra, é a minha visão, tentando desmistificar tudo que ele colocou na tela. Antes de você passar para o próximo tópico, você estava falando isso e é engraçado porque é exatamente a visão que eu tinha, toda essa conclusão era exatamente a conclusão que eu tinha, até eu assistir o Interestelar. Olha aí. Você viu Interestelar, não viu? Eu vi. Interestelar, um 2001, mais palatável. Então, eu acho que ele explicou o que o 2001 tentou explicar numa viagem lisérgica. Então, eu sempre acreditei que aquilo tudo fosse muito na cabeça dele, uma viagem, uma coisa assim, mas eu, depois que vi o Interestelar, comecei a achar, pô, então, será que ele está falando daquela coisa de teoria das cordas, de que o tempo não é mais uma linha, e aí o tempo está fundido, né? Na verdade, você não está viajando no tempo, você está vendo o tempo todo o tempo, que é o que o Dr. Manhattan, no Watchmen, também tem, né? E no filme, no Interestelar, é mais gráfico isso, é menos abstrato, né? E ele dá mais informação para você. Ele não deixa tão aberto para você pensar o que quiser. Ele fecha um pouco mais. E eu acho que nessa época, o filme é de 68, né? O 2001. Correto? 2000 é de 68. É de 68. Nessa época, a gente não tinha a carga de informação que a gente tem hoje, né? Então, talvez, se o filme fosse lançado hoje, com essa viagem, eu já acho que a minha interpretação hoje, pela carga de informação que eu tenho, já torna ele um pouco mais mastigável. Eu fico imaginando em 68, quais eram as fontes de informação, né? Era só jornal, livro, enciclopédia, mas nem todo mundo corria atrás, a escola... Né? Então, ninguém deve ter entendido nada naquela época. Não sei, assim, só os físicos, os cientistas. Os maconheiros. Os maconheiros. Quando eu assisti pela segunda vez, a primeira vez eu não entendi absolutamente nada. Na segunda, já descobri que o espaço pode ser um lugar cruel. Porque quando o Dr. Floyd chega lá no banheiro e ele tem que ler 10 instruções para defecar, até lá eu já tinha me cagado todo. Então, o espaço pode ser cruel também, né? Hoje eu fiquei pensando até sobre essa cena, eu dei uma refletida hoje. Sério? No banheiro? Não, aqui mesmo. Eu falei assim, pô, eu acho que pela primeira vez estou achando que não são milhões de instruções, eu acho que é a mesma instrução em várias línguas, porque tem a cena antes em que o vídeo... Vamos conferir, tá vendo? Cabe ver 2001 mais uma vez. Porque imagina, chega o japonês lá, lê as instruções, senão você não vai conseguir. Não. Vamos assistir de novo para tirar essa dúvida. Vamos voltar? Não. Mas aí eu fiquei pensando nisso, então, que o fato dele estar se vendo em várias etapas, né? Na verdade, é ele preso na quinta dimensão ali, ele viajando, para mim ele está realmente fazendo uma viagem, porque o monolito, ele marca, são checkpoints, né? Na evolução humana. Então, o primeiro monolito é um checkpoint, é a ascensão do macaco para o homem.
depois eles encontram na Lua o segundo monolito, aí já é a ascensão para busca por uma vida alienígena, uma coisa, né? O único ponto que eu acho que fica solto nisso é que não tem um monolito, a não ser que a gente considere que desde o macaco até eles chegarem à Lua é uma ascensão só, né? Não, é o que eu falei, eu acho que não, mas aí o filme ia ter 150 horas. Esse monolito ia ter aparecido em outros momentos do avanço da humanidade. Imagino que para despertar a corrida espacial e tal. Os tais alienígenas, né? O monolito apareceu lá, o faraó foi lá, tocou. Isso. Então, assim, o que eu entendo é que o monolito, ele, na verdade, não aparece, né? Tirando o primeiro monolito que estava ali, simplesmente, os outros foram colocados 4 milhões de anos. Eu acho que foi tipo uma trilha, uma trilha de migalhas, né? De meio João e Maria, que os alienígenas falaram, ó, vem aqui, vem. É isso. E aí, eu entendo que essa viagem louca, lisérgica, seja a próxima etapa do checkpoint. Então, beleza, agora você vai sair do tridimensional, né, do tempo e espaço e tal. A quarta dimensão é o tempo, né? E aí você vai passar para a quinta dimensão. E aí entra toda a teoria da... Sabe qual é a maravilha desse filme? É que eu estou certo e você também. Pois é, mas... Ou não. E os maconheiros também estão certos. Os maconheiros também estão certos. Mas é só para dar uma nova visão, eu não sei se... Nós temos uma visão ali, ó. Você tem 50 minutos para falar, porque em 5 você não vai conseguir. Tem a ver, mas não tem muito. A questão do contexto histórico. Tem outra pessoa que filmou, que chama Richard Lineker, Waking Life. Sim, que o Waking Life é um que é desenhado por cima, né? A questão do contexto do Waking Life é o quê? A vida fora do corpo. Exatamente. Essa é a vida fora do ambiente que nós estamos. Você diz isso nesse filme também? No final aqui, Henrique. Quem? Fala, Antônio. Primeiro, isso daí eu... Fala alto. Depreendi do livro, tá? Para mim, o monólito é uma espécie, assim, digamos, de computador que uma raça superior alienígena deixa para ajudar na solução, né? A gente vê na Lua, também na Terra, os macacos, tá? Em perspectiva, o monólito e o Sol por trás, né? Quer dizer, ele parece que é ativado pela luz do Sol. Então, quando ele é ativado pela luz do Sol na Lua, certo? Então, o que acontece? Quer chegar ali o microfone, é isso? Seguinte, tá? Quando o monólito é ativado pela luz do Sol na Lua, ele manda uma mensagem para o irmão mais velho dele, Júpiter, o irmão maior em Júpiter, né? Quer dizer, olha, a humanidade chegou aqui na Lua, atingiu a espacial. Então, prepare-se para recebê-los, né? Agora, o que eles vão fazer quando encontram o monólito lá em Júpiter permanece um mistério. Eles não vão saber o que fazer. Vão só olhar lá, vão lá para olhar para ele. Mas essa explicação é que está no livro, né? No livro, isso daí é o que eu vi no livro, tá? Então, o livro e o filme são duas coisas diferentes até um pedacinho. Por quê? Os dois eram gênios. Quem escreveu o livro e quem fez o filme. E eles eram esquisitões pra caceta também. Eles começaram a se desentender. Isso é uma coisa que... pouco se fala sobre esse filme, parece que é um tabu, os bastidores desse filme, mas eles não se entendiam, teve um momento que eles não se entendiam mais. Por quê? Roteiristas? O Clarke e o Kubrick. O filme 2001, ele partiu de um conto do Clarke chamado Sentinela. O Kubrick leu e aí teve a ideia do Kubrick não era essa viagem toda dessa forma. A ideia era mostrar o avanço tecnológico e fazer previsões. Quando ele fez Doutor Fantástico, vocês conhecem esse filme? Com o falecido Peter Sellers, que é o Inspetor Clouseau, né? Excelente ator, é um cara fantástico. Quando ele fez esse filme, ele ficou muito empolgado em mostrar do que o homem é capaz de se superar tecnologicamente. Então, a ideia do filme nasceu aí. Quando ele pegou o Sentinela do Clarke, ele encomendou mais uns 6 contos pro Clarke, tipo, mais ou menos explicou o que queria, escreve aí para mim e me manda. O Clarke foi, escreveu uns rascunhos, mandou para ele falou, não gostei de nenhum deles. Vem aqui comigo conversar. E os dois fizeram várias reuniões e infinitos jantares e almoços para poder chegar a uma definição do que eles iam botar na tela do cinema.
E o Kubrick precisava de algo escrito para se guiar. E ele tinha muitas ideias, e ele mudava de ideias o tempo todo. Devia ser bem difícil trabalhar com ele. Na verdade, era bem difícil trabalhar com ele. E aí o Kubrick e o Clarke decidiram o seguinte: vamos fazer um livro sobre o filme, e o livro irá nos guiar. Tudo bem, os dois aceitaram. Só que o Clarke tinha umas ideias que ele não queria abrir mão. Por exemplo, essa ideia do monolito que você acabou de falar. Essa é a visão do Clarke, o autor do livro, para o monolito. O Kubrick não aceitava essa visão. Tanto é que quando eles chegaram a pensar em colocar o monolito no filme, algo translúcido, em que aparecesse algumas imagens dentro, assim como mais ou menos fala no livro, né? E como se ele fosse uma espécie de educador, e aí ia virar mais ou menos um Interestelar no sentido de dar muita pista para quem está vendo. E a ideia do Kubrick era justamente essa, não dar pistas. Tanto é que, reza a lenda, que ele se emputeceu e falou: então quer saber? Vai ser uma pedra preta e acabou. E assim foi. Virou uma pedra preta, toda preta e completamente diferente da do livro. E nesse momento, eles se arranharam. Acho que essa foi a primeira discussão, né, deles séria, que começou a fazer com que eles continuassem o projeto de forma divergente. Do 30% que já tinham feito ali, o Kubrick começou dali para lá e fez o filme dele, e o Arthur C. Clarke fez o livro dele. É mais ou menos essa história. O Kubrick era tão doido que ele não falava com os atores. É pior do que o George Lucas. Fast and more intense. Ah, como é? Fast and more intense. Tipo, você não me entendeu, imbecil? É fast and more intense. Pelo menos ele falava com o camarada. O Kubrick não. O Kubrick estava lá no set, você está aí filmando. O ator, eu tenho uma dúvida, como ele cochichava com o primeiro imediato da nau, aí o cara falava com você, ator, o ator falava com o cara e o cara cochichava no ouvido dele. Como que faz um filme assim? Só pode dar essa porra que a gente viu, né? Porque o cara, ele era meio pancada um pouco, eu acho. Agora, é um gênio, né?